Nós estamos recebendo no Pod Búzios, primeiro Pod Búzios, o pastor Elci. Eu tenho certeza que é mais um novo projeto de Deus para Búzios, né? Ô, pastor, obrigado. O senhor, além de ser seu pastor, o senhor também é uma pessoa muito querida. Obrigado. Então, o senhor foi escolhido a dedo para ser o primeiro convidado no nosso podcast, porque nós temos uma consideração muito grande com o senhor. Obrigado. Fizemos alguns testes aqui, e estava o Luciano, seu genro, falou muito bem do senhor. Conhece, lembra dele? Bastante. Pastor, o senhor é da comunidade apostólica Chamar, não é isso? Sim. E há quanto tempo o senhor é pastor? 21 anos. Já estamos nessa carreira, né? Entendendo o chamado há 21 anos. 35 anos servindo ao Senhor e há 21 anos pastoreando, né? Não é fácil. Confesso que não é fácil. Mas, quando se trata de vida, quando se trata de pessoas, seres humanos, antes de tudo, Deus nos prepara para essa missão, né? E eu louvo a Deus e também o Senhor aqui dentro dessa cidade de Búzios maravilhosa me deu você. Eu fico feliz. Me deu você. Mas como é, pastor? Porque às vezes as pessoas não entendem. Como é que um homem ele chega a pastor? Como o senhor começou na igreja? É uma história. A gente tenta, às vezes, até mesmo como homem normal, natural, você tenta, às vezes, até fugir do chamado. Mas quando você passa em primeiro lugar, dar crédito ao chamado e entender do chamado, quando vê você está dentro. Mas, pastor, como o senhor era antes, o senhor era só um membro de uma igreja? Ou o senhor não era membro? Como que o senhor entrou na igreja? Como foi esse chamado? Como é isso? Como funciona? Confesso que, se parar aqui para a gente estar falando da primeira vez, confesso a você que a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas, enfim, foi algo assim muito forte. Tudo foi assim, algo muito forte que aconteceu na minha vida para me conhecer Jesus, sabe? Ele que me chamou mesmo, não foi ele que me chamou. Porque senão, meu filho, eu não estaria aqui. Eu louvo a Deus, cara, que eu muito sensível, o homem da pessoa que eu era, né? Eu fiquei sensível e os ouvidos também sensíveis para ouvir a voz de Deus e entender o chamado de Deus na minha vida. Foram 13 anos na Igreja Metodista Brasileira, servindo ao Senhor, 13 anos, e fui a evangelista na Igreja Metodista. E quando eu fui a evangelista, eu fui pego de uma tal maneira, quando eu me vi, eu estava na cidade de Espírito Santo Alegre, e eu estava com o povo, e aí não tive como correr. Eu tive que encarar, né, e ficar atento ao chamado e começar a pastorear lá na cidade de Alegre. Aí ficamos lá 4 anos, voltamos para Cabo Frio, começamos com a primeira igreja nossa, Fonte das Águas, Ministério próprio, Fonte das Águas, no Jardim Esperança. Daí para cá, querido. Aí começamos essa jornada, voltei novamente ao Espírito Santo, e aí chegamos a Búzios, e aonde o Papai do Céu nos concedeu a um ministério próprio, né? Hoje, Comunidade Apostólica Chamar, aqui na Marina. É na Marina, pastor. Na Marina. Pastor, eu lembro, uma vez o senhor havia contado uma história de um caminhoneiro. Teve essa história de um caminhoneiro que deu uma carona para o senhor? Como é que foi isso? Isso aí, Alan, a gente estava tentando fugir
não do chamado, tá? Mas até então do local onde Deus nos colocou. Há 5 anos atrás, Deus me colocou aqui na Marina, no Maretê, onde não tinha nada. E eu comecei a questionar com Deus, por que Marina? Por que esse lugar? Por que não levar para Rasa, né, no meio do povoado? Por que não levar para Sem Braça? A Deus me botou aqui no meio do nada na Marina. E era muito difícil porque nós viemos de uma igreja onde tínhamos 700 membros, né, em Vila Velha, e aqui na Marina sou eu, minha esposa, meu genro, Luciano, que está aqui do meu lado, né? Luciano. Nota 10. Meu genro e minha filha. E as crianças pequenas. E começamos a pastorear aqui, né, numa congregação, onde é esse depósito que você vê ali na frente. Pegamos ele do meio do nada, do meio do mato. E com 8 meses que eu estava ali, eu peguei 54 cadeiras, botei uma em cima da outra e disse, não dá para mim. Não queria mais. Não queria mais. Esse chamado teve uma oscilação. Isso. Ele subiu, estava muito alto, depois ele desceu. E aí o ser humano falou mais alto. Não, Alan, presbítero, abandonando o chamado no pastoreio, de maneira nenhuma. Mas, em termos das condições, porque eu, quando entrei ali, eu tinha um aluguel, né? Um aluguel pesado. Sei. E eu fui e parei, senão não dá, porque vou pagar um aluguel e ainda tenho uma família, né? A gente aqui sem trabalho, uma situação meio difícil. E, de repente, eu saí numa noite, fechei as portas e fomos para uma igreja. Eu fui para uma igreja. Fui lá no Jardim Esperança, numa igreja. E eu estou lá nessa igreja, né? E, de repente, o pregador da noite, o rapaz, começou a ministrar. E ele veio ao meio do corredor da igreja e disse assim, olha, agora entendo por que Deus me trouxe de São Paulo para vir ministrar nessa igreja. A igreja tinha mais ou menos umas 120 pessoas. E ele veio direto na minha direção e virou para mim e disse assim, pastor... O senhor estava como membro lá no dia. Eu estava como membro, quietinho lá atrás. Você foi ouvir a palavra. Eu ouvi a palavra, eu estava quietinho lá atrás. Ninguém. Só minha filha que sabia que eu era pastor, minha filha. E, de repente, do nada, ele veio na minha direção e disse assim, ó, pastor, não adianta tu se esconder desse jeito. Não adianta se esconder do chamado. Foi lá naquele lugar que eu te coloquei. E não se preocupa o número de pessoas, porque os filhos ainda estão a chegar. Irmão, as pernas tremeu, eu tive que me prostrar no chão, né, de joelho, chorando. E a palavra foi uma palavra muito forte. Quando deu 10h30, o culto foi até 10h30, quando deu 10h30, eu me levantei para vir embora, aquele rapaz veio até a porta e disse assim, pastor, ainda para tu saber que é Deus que está falando contigo, Deus ainda hoje vai te dar um sinal. Eu saí da igreja, vim para o ponto para pegar um ônibus. Eu não estava de carro, vim para o ponto para pegar um ônibus. Quando eu cheguei no ponto do ônibus, veio se estou esperando o ônibus e veio um caminhão. Como se fosse algo combinado. Como se fosse uma coisa combinada. Só que esqueceram de te avisar. Isso aí. É isso aí. Mas a Trindade toda já sabia. Já sabia. Só não avisaram para o senhor. Eu estou no ponto do ônibus, meu querido. De repente, do nada, aquele caminhão enorme para perto de mim. E, pastor, entra aí. E eu fiquei preocupado. Falei, pastor, entra. Como é que esse cara quer saber que eu sou pastor? E eu estava naquele momento, naquele ponto, né, esperando o ônibus para vir para Buja. Num ponto de ônibus. Num ponto de ônibus. Ele virou para mim e disse assim, ó, estou aqui a mando de Deus para te levar você na tua casa. Eu perguntei para aquele rapaz, olha só, estou indo para Buja. Você vai para onde? Ele falou, pastor, eu vou até o Tangará. Mas a ordem de Deus aqui é de te levar em casa. Não importa
para onde o senhor vai, eu vou te levar na tua casa. E Alain, eu entrei naquele caminhão, e ele veio aquele caminhão, baú grande, e ele veio comigo veio quieto, calado no carro. Eu disse, eu estou indo para a Rasa, para a Marina. Ele falou, não se preocupa não, pastor, eu vou te levar você em casa. E quando ele parou na porta ali daquele galpão, onde você sabe onde é, ele parou ali para manobrar aquele caminhão, ele disse assim, pastor, agora estou eu com a mensagem de Deus para falar com o senhor. Pega aquelas 54 cadeiras e tu botou uma em cima da outra, dizendo que ia fechar as portas. Volta todo para o lugar, porque é tempo de congregar. Aquilo ali, eu não. Falei, Deus, então verdadeiramente não tem nem como eu abrir a boca para falar nada, para questionar nada. Isso era numa quarta-feira. Quando chegou no domingo, eu voltei novamente para o galpão, peguei a esposa, filho, Luciano, e botamos as 54 cadeiras todas no lugar. E quando chegou a noite, 7h30, 7h48 da noite, chegou 54 pessoas sentadas. É coisa de Deus, né, Lana? É mistério. É mistério de Deus. Então, cara, não tem explicação. Né? Natural, né? Ninguém explica a Deus. Né, é porque quando você se propõe a fazer um bolo, você vai ao mercado, isso aí. Você compra os ingredientes, já tá sabendo tudo, né? Você vai em casa, você coloca todos os ingredientes no forno, e aí você espera alguns minutos, e depois sai o bolo, e você vai comer o bolo. Isso aí. Né? Então você se prepara para isso. O que o senhor está falando é algo que não é natural. Não é natural. Né? Você passa a viver algo do céu. Né? Coisa do céu. E a gente passa também, porque isso aí ela nos dá uma segurança muito grande em quem nós temos crido. Né? Passa a entender, né, qual é o chamado. Né? Nesses anos que o senhor está pastoreando, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou enquanto homem, enquanto algo natural na sua vida? Porque eu acredito que o ser humano ele tem dúvida, né, das coisas que estão acontecendo com ele, né? Isso que aconteceu com o senhor foi algo sobrenatural e o senhor testifica isso. Mas como homem, né, como pastor, qual é a dificuldade que o senhor encontra com as ovelhas, né? Porque o pastor ele cuida das ovelhas. Alain, confesso você que uma das coisas que a gente precisa, qualquer líder, quando está na direção, pastoreando ou tomando conta de um rebanho, a gente precisa entender que o rebanho é do Senhor, as ovelhas é dele. E quando você coloca o teu coração homem, teu coração homem, naquilo que é Deus, que Deus vai fazer, quando você coloca você para fazer, o homem para fazer, você vai ter algumas decepções. Você vai ter algumas decepções. Por quê? Porque Deus ele não precisa de ajuda de homem. Deus ele precisa que você esteja pronto, tá? Para entender o chamado, estar de pé para compreender o chamado e entender que ele é Deus para fazer. Porque as ferramentas estão na mão dele. Às vezes, nós como homem entramos dentro dessa área levando as nossas ferramentas como homem, sabe? E quando o homem você leva as ferramentas como, não, eu posso, eu faço, né? Eu está melhor porque eu estou fazendo, não é isso. Quando o homem se coloca nessa situação, não adianta, não vai sair perfeito, porque a obra é dele, né? Tudo é para ele, é o nome dele que tem que ser glorificado. E a gente, às vezes, como um homem pessoal, a gente, às vezes, fica meio frustrado porque a gente não tem paciência, às vezes, de esperar o tempo. E o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. Entendo. E uma das coisas que a gente quer fazer é colocar o nosso tempo na obra de Deus. Aí, às vezes, ficamos frustrados. O que não aconteceu agora? Por que
que não vai ser assim? Por que não pode ser? Entendeu? E não é isso. Quando Deus ele para, ele não atrasa. Ele não atrasa. Com Deus não tem atraso. É na hora certa. E essa hora é um tempo, às vezes, de preparação da gente. É um tempo que ele está nos preparando. Então parece que a maior dificuldade que o senhor encontra são as pessoas e às vezes até o senhor mesmo não esperar um tempo que é determinado. Acontece, porque isso aí, presbítero, isso acontece isso é quase todo ser humano que tem um chamado. Porque às vezes, cara, a coisa vai muito além e começa indo, e de repente você vê que acontece isso muito dentro das igrejas. A coisa começa a fluir de uma tal maneira e o homem, às vezes, o homem em si, ele acha que o poder, às vezes, está na mão. Quando o poder está na mão, o Papai do Céu vai, ele segura. O controle está na mão. Como se fosse com a força do braço dele. E não adianta. Lá. E não é com a força do braço. Não. Isso tudo é plano. Quando se trata do espiritual, é espiritual. E o espiritual, meu querido, às vezes a gente leva choque. Né? A gente, às vezes, leva um choque. O natural, o espiritual, às vezes, leva choque. Porque é muito mais além. Né? É muito mais além. E uma das coisas que o adversário da nossa alma, que é Satanás, ele pega esses pontos, ele vive de brecha. E a brecha vem no homem natural. Porque o homem espiritual, isso ele vai estar atento, né, à voz de Deus, e não tem como ele abrir essas brechas para Satanás. É como se a pessoa no mundo natural, ela pecasse. Isso aí. Ela peca, ela vai contra os mandamentos, Isso ela aí. vai contra os princípios, quer dizer, a letra da lei, da palavra de Deus, ela vai contra, ela peca, aí quando ela peca, ela dá uma brecha, essa brecha o mal entra. Isso aí. Aí o mal vai atingir no natural da pessoa e vai atrapalhar o sobrenatural. Com certeza. Aí você vai ver que as coisas, mas por que aconteceu? A culpa não está em Deus. A Bíblia diz que Deus é perfeito, né? Ele é perfeito. E isso está na gente. Precisamos fazer o quê? Às vezes, rever. Não é de maneira nenhuma. Você, às vezes, você dá 2 à frente, mas dá 4 atrás. E às vezes você, quando recua, você vai ter tempo para você enxergar. Você vai ter tempo para ver onde você está errando. E uma das coisas que a gente começa assim, é ficar maduro, né? É com o tempo. As coisas, eu digo você que aqui na Marina, 5 anos que eu estou na Marina, hoje, é uma experiência muito, muito maravilhosa para mim. Eu tenho crescido muito aqui em relação em relação ao cuidado comigo mesmo, entendendo? A parar para ouvir mais a voz de Deus. Se todos os líderes fizessem isso, erra menos. Se todos os líderes parassem para rever que verdadeiramente é a vontade de Deus que tem que prevalecer, não a nossa. Tá? Nós só temos que estar encaixado na vontade dele. E quando me encaixo na vontade dele, não tem como dar errado. É como se a pessoa tivesse que abrir mão daquilo que ela tem vontade de fazer, mas não é vontade de Deus. Então ela tem que aprender a abrir mão daquilo que ela tem vontade para agradar a Deus. E quando isso acontece, pode ter certeza disso. As coisas, você vai encontrar paz, né? Você não vai encontrar paz sem Cristo. Você não vai encontrar paz. Você vai encontrar paz, você vai encontrar direção, né? Você vai encontrar direção acima de tudo. E você vai ver providência de Deus. Né? Você vai ver providência de Deus. Nós estamos vivendo um momento aí que você sabe, né? Um momento que você sabe. Hoje nós vamos estar até falando um pouco desse assunto aqui na igreja, mas eu tive algumas críticas quando nós chegamos aqui na Marina. Isso aí 6 meses atrás, né? Pessoas, poxa, por que outra igreja lá na Rua 21? Por quê? Como isso não está podendo agir isso aqui lá? Por que sem ninguém lá em cima? Hoje, né, a gente sabe o porquê a igreja na Rua 21. Muitas das vezes é o que o senhor falou, a pessoa não aguarda o processo,
Porque se aguardar esse processo que é longo, e às vezes não é longo, né? Porque a palavra de Deus tem mais de 3.000 anos. Então aí ela se manifesta hoje também, né? Agora, né? Agora. E esse agora de Deus, a gente às vezes tem que estar preparado para o agora e preparado para daqui a um ano. O que mais surpreendeu o senhor nesses anos de pastoreio, quando o senhor decidiu? Alan, o que mais me surpreendeu, eu vinha trazendo o que acontece? A gente já chegamos, quando você passa a conhecer Deus, primeiramente Ele te chama, e no chamado, com o tempo, dentro da palavra, você passa a conhecê-lo. Você vai conhecer através da palavra. E eu vou dizer duas coisas para você. Uma das coisas que mais me surpreendeu comigo durante esses 5 anos que eu estou aqui na Marina. Eu acabei de falar que Marina, para mim, é algo assim muito novo no meu ministério. Marina, esse tempo todinho do Evangelho, eu digo para você que Marina, para mim, esse lugar foi construído de dentro para fora. Então, eu era muito focado em uma linha, onde quando eu cheguei aqui, Deus mudou tudo, quebrou tudo. Sabe? Deus mudou tudo. Então, até chegar um ponto, eu estava na Marina, 3 anos atrás, eu não sabia que eu era. Deus traz uma mulher lá do Chile, né? E chegou ali na igreja, meteu a mão no peito e disse para mim assim, olha, a casa aqui quem comanda sou eu, assim diz o Senhor. Filho, para de ser religioso aqui neste lugar. Mano, eu não sabia que eu era religioso. Porque às vezes a gente precisa ter uma identidade. A gente às vezes começa a viver uma identidade dos outros. Começa a viver uma identidade de outras pessoas. Querer ser igual a outra pessoa. Isso. Ela chegou no sucesso. Isso. Aí você, se é para chegar no sucesso, eu quero ser igual a ele. É isso aí. E não é isso. Nós precisamos entender que para cada um, nós temos um chamado. É mais ou menos quando você vai fazer a digital. Isso. Nós temos aqui no país mais de 200 milhões de pessoas isso aí. E uma digital não é igual a outra. É diferente. Assim Deus na sua vida. Sim, é Deus na vida da gente. Não é só na minha, né? Isso é na vida de todos. Mas daí o senhor aprendeu. A gente aprende, eu aprendi. O senhor aprendeu isso. Eu aprendi, porque eu vim trazendo a minha vida, era uma vida de muita correria, era uma vida que eu não parava, pregava ali, chamava para lá, estava ali, estava lá. Mas quando eu cheguei na Marina, não tem coisa melhor, é quando você para. E além quando você entende o chamado, existem pastores, né, que são aqueles pastores que hoje pastor de ovelha. Um pastor de ovelha é aquele pastor que foi chamado para cuidar. E se ele foi chamado para cuidar, ele tem que estar parado. Ele precisa de um lugar para cuidar. Agora comigo. Claro. Ele precisa ter um lugar para cuidar. E quando você para cuidar, você também ganha identidade. É porque como nós vivemos no natural, aprendendo com todas as pessoas, por exemplo, você é servente de obras, e aí você olha o pedreiro trabalhando, você aprende com ele. Então você sai de um patamar, vai para outro patamar. Isso aí. Aí o pedreiro fica muito tempo trabalhando, e aí ele vai olhando os outros, trabalhando, e aí ele acaba virando um mestre de obras. Isso. Não é? Isso. Porque ele olhou o outro. Isso aí. Só que quando você vai para o mundo sobrenatural, não é assim. Não é assim. Você não olha ninguém. Não. Se você olhar alguém, ele vai mudar você. Deus vai te mudar. Tu tem que ter uma identidade própria. Né? E Deus faz isso. O próprio Deus faz isso. Por isso que o senhor está sempre mudando. É isso aí, Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque eu vou dizer uma coisa para você.
Hoje, pelo que Deus tem feito, eu não aceitava de maneira nenhuma o que está acontecendo agora, o que está para acontecer agora. É difícil, né? E a gente vivendo, você encara um mundo natural, você vai olhar, não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro, não. Mas quando você para entender que é tudo permissão dele, com ele, e é para ele, é ele que é o dono de tudo, meu querido, nós só temos que parar e dizer, Senhor, qual é a sua perfeita vontade? Tudo isso. Porque às vezes, ele vai dizer para você agora, ou vai falar para você daqui 3 meses. Ou vai falar para você daqui 1 ano. Mas eu, meu querido, eu tenho que estar atento e entender que tudo é para ele, é dele. Porque lá na frente, daqui 1 ano, os benefícios que vai vir, é totalmente diferente. Tu vai olhar, meu Deus, mas olha o que Deus está fazendo. Hoje eu já fiz, né? A Marina me ensinou isso. Então mudou. Quando o senhor achou que sabia, o senhor não sabia. Nada. Aí o senhor teve uma surpresa. Nada, Alain. E eu te digo você, Alain, e continuo na dispensação do Pai, e todo dia. O segredo é descer. O segredo é descer, e quem está no controle é Ele. E os ouvidos atentos para poder conhecer a voz, né? Porque se você ficar perturbado na voz, meu querido, não é brincadeira não, porque tem a voz, a alma, né? Carne, né? Então o que acontece? A gente precisa, e o espírito, uma das coisas que a gente precisa estar centralizado é para ouvir a voz do espírito. Do espírito. É do espírito. Porque senão, meu querido, meu amado, poxa, eu vim para Búzios, quando eu estou aqui, Deus falou comigo assim, você vai fazer a minha vontade. Alain, entenda bem, eu cheguei em Búzios, vim de Vila Velha para Búzios. Cheguei em Búzios, aluguei-se uma casa, fui morar em Búzios. Deus mandou vir para Búzios. 3 meses que eu estava em Búzios, assim, vou voltar para o Jardim Esperança. Para outra cidade, outro bairro. Bora. Porque o senhor não aguentou, não esperou o processo. Não esperei o processo. Mesmo sendo pastor. Mesmo sendo pastor, não esperei o processo. Fui embora. Isso quer dizer, pastor, que mesmo sendo pastor, você tem que continuar firme. Aguardando, esperando. Não importa, né? E isso é um ensinamento. Isso é um ensinamento, claro que sim. E eu não fiz isso. Peguei minha família, Jardim Esperança. Em Jardim Esperança, eu montei uma igreja. Com a voz de Deus dizendo para ficar em Búzios. Para ficar em Búzios. Eu fui para o jardim. E montou uma igreja. Porque o senhor sabe fazer isso. Montei uma igreja rápida. Porque o seu natural é conseguir. Natural. Então, construiu e vamos lá. Colocou a mão na massa. Isso. Luciano está aqui, ó. Sabe disso? Luciano também ajudou. Estava junto? Sofrendo junto. Isso é bom. É só come o maná, né? Só quer comer o maná, não é? Né? Só quer comer o bom, né? Tem que também ralar, não é isso? Tem que ralar. Aí o senhor colocou ele para ralar também. E a gente entramos na obra, fazendo a obra. Aluguei um espaço enorme. Fizemos uma grande igreja lá naquele lugar. E na oração do templo, já tinha mais ou menos uns 70 pessoas. 70 pessoas. Vamos fazer a festa, tudo bonito, tudo tranquilo. Deus se manifestou com poder e glória. Você vai ver quando Salomão ele prepara o templo para Deus. Sabe a história. E tudo perfeito, tudo direitinho. Eu tenho certeza que existia, né? O querer de Deus faz assim. O projeto estava todo montado. E de repente, quando montei esse projeto no Jardim Esperança, foi eu que montei o projeto. O projeto de Deus era montar onde? Em Búzios. Desde o início era Búzios.
E eu montei o projeto no jardim. Depois que está tudo perfeito, o projeto que foi copiado, que foi tudo, eu sim, natural. E no dia da festa, no dia da festa, a gente ia fazer a inauguração, Deus se manifestou, usou um vaso, disse, está tudo bom, está tudo perfeito, né, filho? Que maravilha. Volvei a cabeça e comecei a ouvir o pai falando. E ele disse assim, eu não estou na casa. Imagina lá, depois de tudo perfeito, tudo direitinho, Alain, e Deus virá e dizer assim, olha, eu não estou na casa. E eu vou te falar, Alain, eu, claro que não trouxe, não foi falado assim, Deus não é Deus de envergonhar ninguém. Nosso pai, ele não é pai para envergonhar ninguém. Né? Porque ele sabia a intenção do seu coração. Isso. Ele me chama, o irmão me chama particularmente e me entregou direto para mim. Com muita sabedoria, não tenho vergonha de falar isso aqui no ar, né? E eu te digo para você, meu querido, com 2 meses, as portas estavam fechadas. Com tudo pronto. Tudo pronto. Som, piso, parede, janela, porta. Tudo. E eu gastei 50 mil, mais ou menos. E já existia a loja, né? E nós pegamos, depois de 2 meses, vendi tudo no Jardim Esperança. E viemos aqui. E resolveu obedecer. Obedecer. E há um preço, né, Alain? Pela desobediência. É claro, há um preço. Só que nós já viemos para cá, Alain, já entendendo, tá? Lá embaixo, humilde, já entendendo que há um preço. Há um preço pela desobediência. Mas eu louvo a Deus também que o Papai do Céu o que tem feito aqui tem surpreendido a gente. A obra está avançando, a obra está crescendo passo a passo. Eu aprendi, meu irmão, também a esperar com paciência. E às vezes você entra um dos maiores erros, né? Um dos maiores erros que acontece com muito líder hoje. Tá? Eu estou falando primeiramente de mim, mas que acontece com muitos líderes hoje. Pega, irmão, monta a coisa aqui agora, e eu vou montar agora, e amanhã eu vou entrar e vamos para dentro, né? E não é por aí. Eu vim entender, Deus ministrou meu coração, que a igreja do Senhor, a igreja dele, não é rodoviária. A igreja dele não é rodoviária. Por que rodoviária, pastor? Porque a rodoviária o povo passa. O povo passa. Passa, pega o ônibus e vai embora. Né? E uma das coisas que nós temos visto hoje aí, a igreja cheia, inchada. E Deus tem ministrado ao meu coração. O povo dele, as ovelhas dele, precisa ser tratado. Quantas pessoas hoje estão aí machucadas, arrebentadas em todas as áreas, sentimental, pessoal, conjugal, familiar. E para isso precisa um tempo de restauração. Não é da noite para o dia. Não é apenas num culto de quinta-feira, nem num culto de domingo. Pastor, o senhor foi evangelista da igreja, diácono, presbítero, foi presbítero, evangelista e foi consagrado a pastor. Mas todos contam, todo mundo costuma a dizer uma passagem bíblica, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Alain, como que o senhor foi para a igreja? Alain, eu fui pelo chamado, porque, biblicamente, você não vai ver a Bíblia dizendo para nós que você vai vir pela dor. Você vai ler de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia não vai falar isso para nós. Né? A Bíblia vai dizer que, claro, há um chamado, quando se trata dor, é porque o homem em si já aprontou demais, não sabe para onde vai mais. E o último caminho, meu querido, que é o primeiro, né? O último é o primeiro. É o primeiro. O último é o primeiro.
Isso aí, há mais de 3.000 anos atrás, a gente sabe disso, que quando ver que não tem mais recurso, ele precisa encontrar a casa. Quando não encontra mais outro caminho, vai lá. Tem que voltar para casa. Porque nós temos casa. Querendo ou não, nós precisamos entender que nós temos casa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. Então, nós temos um lugar para onde nós vamos voltar. Certo? Certo? Agora, a pessoa está no homem, está no ser humano. É quando fala, você veio do pó e ao pó retornará. Isso, mas fomos feitos à imagem e semelhança aonde? Na Trindade. Então, se nós fomos feitos na Trindade, meu querido, meu lugar é no céu. O teu lugar é no céu. É verdade? Eu já existia. Há quantos anos? 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Mas para aí, eu já existia lá. Na Trindade a gente já existia. Só que a gente aqui, né? A gente pega aí essa questão do livre-arbítrio, faz o quê? Faz besteira, né? Aí pega, aí vai para a dor. Se aproveita do livre-arbítrio. Aí vai para a dor. Porque é esse livre-arbítrio que leva a gente na dor. Está me entendendo? Porque se desde a fundação, se desde o momento quando você nasce e está baseado dentro da palavra, onde pai, quem foi meus pais? O livre-arbítrio, ele existe. Claro. Mas o Senhor, ele existe e faz com que o ser humano ultrapasse os limites. É isso aí. É isso aí. É isso, né? É isso aí. Aí acontece, meu irmão, aonde as pessoas dizem assim, não, aconteceu, não veio pelo amor, veio pela dor. Não existe isso, porque a Bíblia fala bem claro para nós que Deus, ele é amor. É verdade? A dor, ele levou na cruz do Calvário. A dor, ele levou lá. Todo sofrimento, ele levou na cruz. Então, quando uma pessoa vai à igreja porque ela está sentindo dor, não é nem dor, né? É a alma dela. Ela está sentindo mal, ela só está apenas sentindo mal. Isso aí, ela está criando, ela criou para ela mesma essa dor, porque é ela que cria, porque Deus é Deus. Porque ele tinha um livre-arbítrio e ele foi fazendo, ao ponto de que ponto de chegar e cair. E está reclamando. Porque está doendo. E dói, né, Lã? Aí busca Deus, aí Deus limpa. Limpa, sara, né? E por que acontece muitas vezes, pastor? Eu vejo, já aconteceu inúmeras vezes comigo também, vai à igreja, aí quando fica tudo bem, a pessoa sai. Quando está tudo tranquilo, passou aquela turbulência, aí sai. Mete o pé. Alan, você já viu alguma explicação? Alan, ou tem porcentagem? Uns saem porque estão melhores, então já foram curados, outros saem porque dizem que ali não é o lugar deles. Alan, eu vou te explicar em relação a tudo isso. Eu, quando me converti, saí do mundo, quando me converti, eu tive encontro direto com Deus. O encontro foi direto. Não foi... Eu fui levado, né, para uma situação que eu não tinha. É como se a gente falou aqui ainda agora, vem pela dor. Não foi a dor em relação comigo. Já foi a morte. Porque eu, pela minha vontade, humanamente falando, no meu natural, aprontei muito, chegou a conta. E isso, quando chegou a conta, quando chegou, eu tinha duas escolhas. Qual é a escolha, meu querido? Qual era a dor da morte? Ou a opção era qual? Eu lembrei que alguém um dia tinha me falado de Jesus. Alguém um dia me falou de Deus. Foi minha irmã. Então, eu nem... Só lembrei, eu disse assim, olha, se há um Deus no céu, que é Deus da minha irmã, não é Deus meu, mas é um Deus da minha irmã. Se não existe, então me livre da morte. É porque o senhor não conhecia, não frequentava, mas a sua irmã já tinha falado de Jesus para o senhor. Isso. E aí ficou guardado. E o senhor continuou vivendo sua vida. Vivendo como o livre-arbítrio diz. Tranquilo. É que chegou, o que acontece, meu irmão? O povo diz aí, né? Caiu, a escada caiu, acabou. Eu disse, Senhor, se tu é Deus, me tira dessa situação.
e ele me tirou, sabe lá? E quando ele me tirou, ali naquele dia, eu não estava na igreja, tá? Totalmente longe da presença, mas ele, uma experiência direta, porque ele se revelou para mim na dor. Eu, quando me converti, mas eu já tive encontro com Deus, porque foi no momento da morte que ele se revelou para mim e ele falou comigo. Então, por isso que eu digo para cada um, quando não vem no amor, né, vem pela dor. E outro detalhe, a gente quando passa, você quando quer, o homem Porque quando... se for falar que Deus ou é pelo amor, ou é pelo amor, ou é pela dor, fica muito simples, Fica muito né? simples. E não é isso. Porque aí a pessoa vai ficar muito solta, né? Fica mais ainda. Eu vou aprontar, vai chegar o momento que ele vai me chamar. E se isso não chegar até você? Se esse momento não chegar? Eu vou entender? Toda hora o momento de Deus para nós, ele é toda hora. O momento de Deus para nossas vidas é todo dia. Todo dia ele chama um homem. Todo dia ele chama um homem. E uma das coisas que você, em cima da tua palavra aí, que às vezes aconteceu alguma coisa com você em relação a isso, o que acontece? A gente vai à igreja, tá? A Bíblia diz assim, ó, conhecerei a verdade, certo? E a verdade vos libertará. Não é apenas você só ir na igreja, porque só você ir na igreja um domingo, você ir ao culto à quinta-feira, o normal, ouvir uma palavra e vir embora para casa, se você não ter alguém, um bom pastor, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que eu posso entender isso? Eu tenho uma lã, se esse pastor, ele pegou você, ele tem um tratamento com você, ele precisa implantar em lã a palavra, porque implantando em lã a palavra, verdadeiramente, lã, você vai ter um encontro real com Deus. Porque você não pode conhecer Deus só por ouvir falar. Se você não tiver uma experiência própria. É como Davi. Isso. Né? Davi que deu a vida dele, ele arriscou a vida dele quando foi lutar contra um leão. Isso. E depois contra um urso. Isso. Em favor de uma ovelha. Isso, uma ovelha. Isso aí. E aí, bate que é um encontro real. É um encontro que você toma aquela injeção e nunca mais você vai entender o espírito, certo? A Bíblia diz que a carne ela é fraca, mas o espírito é forte. Então, quando você passa a ser dominado por esse espírito, para mim ser dominado pelo Espírito de Deus, eu preciso ter um encontro direto com o Espírito de Deus. E ter um encontro direto com o Espírito Santo de Deus, mano, é você começar a viver a palavra, é comer a palavra, é mastigar a palavra, é saciar da palavra, é ter prazer pela palavra. Porque a palavra ela vai fazer o quê? Ela vai te libertar. E vai chegar um momento, meu querido, que você vai estar vivendo tão Deus, meu querido, que essas coisinhas passageiras não encara mais. É como o apóstolo Paulo falou, né? Não vivo mais eu. É como se fosse, eu vivo hoje Cristo. Eu não vivo mais eu, mas sim vivo Cristo. Cristo hoje ele está aqui dentro. Então depois que o senhor deu a oportunidade para conhecer a Deus, o senhor começou a ler a Bíblia. Começou a ler. Todo dia tem que mastigar. Ainda que seja 2, 3 versículos por dia, tem que mastigar. E quando não entende? Quando a pessoa não entende aquilo que ela está lendo? Os dons, quando você passa a ter um encontro com Deus de verdade, uma das coisas que você vai ter sede, né? Sede, fome de ler. Você sabe que Deus ele é supremo. Não tem como você pedir um pão para o Pai quando você é obediente. Não é verdade? Ele te dá um pedaço de pau. Não é verdade? Você vai pedir um pão, ele vai te dar 2 quando você é obediente ao Senhor. E quando você está lendo a palavra, você está lendo algo, meu querido, que é dele. Então não tem como ele não trazer para você a revelação da palavra. Não tem como.
né? O dom da pregação. O dom da pregação é com busca. O dom da pregação é você comer a palavra. Que quando você, se você pega o livro, a Bíblia para você ler, no seu natural, é um livro qualquer. Mas quando você passa a viver a palavra, meu querido, dali de dentro, vai sair de dentro do que você está lendo, sabe? Um rio de água, meu querido. Começa a lavar. Começa a lavar, o entendimento vai chegar. Poxa, eu vou na Marina, agora eu estou falando para você, na Marina, a experiência que a Marina, aquele lugar ali, aquele altar, trouxe para você. Eu tenho certeza que você já passou em outro lugar, você nunca teve assim uma ousadia tão grande com a palavra, né? Como Deus tem feito com você ali naquele lugar. A verdade é única. Ela é verdade. Uhum. Ninguém engana. Se você for no meio natural, algumas pessoas vão dizer que existem 3 verdades. Uhum. Tem a minha verdade, Sim. a sua verdade e uma verdade real. Isso. Porque em qualquer discussão de marido e mulher, tem 3 verdades. Uhum. Qualquer discussão que se coloque uma pauta, existem 3 verdades. Uhum. Mas quando se fala de Deus, é o único. É único. Ele veio, ele é bom, Deus é justo, o Filho é Jesus. Não é isso? E todo aquele que crê, ele vai ver Deus agir na vida dele. Glória de Deus. A glória de Deus. E eu falo isso, pastor, porque eu leio a Bíblia, eu leio algumas coisas, e é engraçado porque você lê uma passagem bíblica hoje e você há um entendimento. Uhum. E um ano depois, você lê a mesma palavra e você vai ter outro entendimento. Com certeza. Renova, né? Porque ela renova. Renova todo dia. É porque ela renova. Porque também está escrito isso na palavra. Sim. Diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E divide alma e espírito. Imagina. Então dá para nós entendermos por que ela vem reacendendo sempre. E para isso precisa... vem a busca, né? Vem a busca. Vem o jejum, né? Vem as orações, vem as consagrações. Para quê? Porque isso faz você chegar mais perto, né? E essa busca é pedir. É pedir o Pai. Quando você tem essa liberdade de pedir, pregação. Eu fui muito voltado, até você perceber isso na igreja, eu era muito voltado para o louvor. Muito voltado aqui. Mas, porque eu era preso. Sério. Eu era preso para estar ministrando. Às vezes eu ministrava um bom louvor, mas na hora da palavra, sabe, eu era preso. E eu questionava isso muito com Deus. Senhor, por que eu tenho essa timidez, às vezes, para poder estar ministrando? Aí o Senhor falou comigo, ministrou no meu coração, falou assim, é dom. Você pediu para cantar, você pediu para fazer isso, mas você não pediu para ministrar. Quando me pede, eu dou. E aí a coisa mudou. Pelo que o senhor está falando, então o senhor teve que viver essas dificuldades para mostrar para pessoas que as dificuldades que elas acham que é impossível não são impossíveis. Não são impossíveis. Porque tudo é dele. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. A gente vê hoje aí, né, pessoas que a gente não está aqui falando, né, do nosso irmão de maneira nenhuma, mas a gente vive num mundo que, se nós começarmos a olhar, né, efeito, qualidade, né, chamado, não chamado, né, eu costumo dizê-la que hoje tem diácono que está na porta como diácono, que era para estar no altar como pastor. E tem pastor que está no altar que era para voltar para ser diácono. Né? É atropelar o chamado. Nós ouvimos a mensagem essa semana no ministério na igreja. É atropelar o chamado. E quem
vai atropelar, quem atropela o chamado, eles também são atropelados no chamado, sabe? Eles são atropelados no chamado e ficam frustrados lá na frente. Porque, poxa, Deus te chamou para isso e de repente você está fazendo isso. Não me encaixei nisso aqui, mas Deus te chamou no lugar onde você, de repente, acha que não foi encaixado. Deus te chamou ali. É como se cada um tivesse que fazer a sua autoconsciência para saber por que ele desistiu do chamado naquele e achou melhor pular uma fase para ir para outro chamado. Quando nós conhecemos pessoas... Assim como aconteceu com o senhor. Comigo. Deus falou, fique em Búzios. O senhor pensa, lá eu também, lá em Jardim Esperança eu consigo mais. Eu consigo mais, muito mais pessoas. Vou para lá. Porque aqui é poucas pessoas. E eu quero crescer rápido. Isso aí. Então é isso. É a pressa. É isso aí. Então, a grande maioria das pessoas que elas não conseguem aquilo que almejam é porque elas estão com pressa porque não aguentam o processo. No processo. Porque o processo é Deus, o processo é preparação. O processo é preparação para um grande chamado. É como se um atleta ele tivesse durante 4 anos para as Olimpíadas treinando. Isso aí. Às vezes, se for um atleta de piscina, ele vai ficar 5 segundos, 10 segundos, né? Vai completar. É isso aí. E se ele não tiver essa preparação de 4 anos, no dia que ele for chamado para a competição, ele não está preparado. A gente vê, né, o ministério do próprio Jesus, né? Você vê aí 3 anos e meio. Os filhos, os discípulos andando com Jesus, andando com ele. Ele podia preparar os discípulos da noite para o dia. Tinha poder para isso. Não é verdade? Ele tinha poder para isso. Mas a Bíblia diz que o ministério de Jesus, 3 anos e meio, quando ele vai para a cruz, ressuscitou, chama os discípulos e prepara. Agora lhe dou poder. Né? Lhe dou poder. Agora recebe o Espírito Santo. Mas foi, meu querido. Até a última hora, Jesus indo para a cruz, você vai ver que muitos deles negaram. O senhor está falando de negação. Tem um filme, são quatro filmes, se eu não me engano, 4 episódios. Deus não está morto. Sim, sim. Tem 1, 2, 3 e o 4. O 2 eu vi ontem, já pulei. Eu não vi o 1, falei assim, eu vou pular para o 2. Mas é interessante porque ali tinha uma mulher, conta a história de uma mulher que ela teve que tomar uma decisão de recuar e dizer que ela não queria falar sobre Cristo, mas ela percebeu que ela não podia fazer isso, porque ela ia estar de encontro à fé dela. E ela ficou firme. E é interessante porque tudo acontece para um objetivo. E sempre é Deus que mostra. Sempre. Engraçado, porque tinha um júri. E nesse júri eram 12 jurados, se eu não me engano, e um desses 12 era um pastor. Então a pessoa, ela achava que ele ia influenciar os outros. E todo mundo está vendo o episódio, acha que ele vai influenciar todo mundo. Sim. E no dia que termina o julgamento, ele passa mal. Ele passou mal e aí foi parar num hospital. Então ele não podia estar no júri. E aí tiraram ele e colocaram uma moça no júri. No lugar dele. E aí você fica olhando, percebendo. No final, a menina é absolvida, que estava lá. E engraçado, eu olhei na nuca da menina que substituiu o pastor e tinha uma cruz. Mas quem olhava para frente dela achava que ela ia votar contra. E naturalmente, quando foca a cruz, fala assim, ela votou a favor. Então não dá para explicar, né? Não se explica o que Deus vai fazer na vida das pessoas. A única coisa que nós precisamos fazer, entender, é obedecer. E obedecer, Alan, o homem natural é muito difícil. A gente vê que quantos companheiros de ministério que hoje está vivendo situações hoje aí que não é fácil. Por quê, filho? Porque não obedece. E obedecer dói. Obedecer, meu irmão, confiar, acreditar
que a nossa vida hoje, ela é governada por Ele. Meu querido, é difícil, às vezes, de implantar isso dentro do ser humano, né? Dentro da liderança. Dentro da liderança. E eu louvo a Deus por esse tempo de evangelho que eu venho nessa minha jornada. Eu louvo o Senhor. E eu nunca, nunca, nunca eu tive nenhuma vontade, humanamente falando, dizer assim, vou recuar. Recuar como? Não abandonar. Claro que eu já tive vontade de recuar em relação ao altar, ao ministério. Não vou tocar a igreja porque isso, sabe? Que até então eu sou uma pessoa ainda não não parei ainda por inteiro para estar só vivendo pela obra. Eu trabalho, né? Toco meu trabalho, trabalho lá fora, mas entendo também que eu preciso meter a mão no freio, como fala aí fora, né? Para quê, meu querido? Para viver só para a obra. Porque eu viver só para a obra, eu vou passar a viver não somente para Deus, mas para lá. Então, o senhor acha que tem pessoas que têm um chamado, mas ela não deu oportunidade de ouvir a voz de Deus? Ainda não. Porque ouvir a voz de Deus, ela, o inteiro, é obedecê-lo. E se você tem certeza do teu chamado, por que eu vou duvidar? Né? Por que eu vou parar ao meio do caminho? Por que eu vou duvidar? Né? Porque quando você entende, confia, tem certeza, meu querido, o ouvido está sensível para ouvir a voz de Deus, meu amado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu te confesso por experiência aqui na Marina, quando Deus me deu por revelação a igreja lá da Rua 21. E hoje a gente sabe o porquê que Deus... Você imagina se eu olhasse, eu até perguntei, questionei, Senhor, por que 21? Por que isso não aconteceu quando eu vim para cá? E hoje eu estou... Fazer 5 anos que a gente está na Marina, e agora que está me levando para a Rasa, o alto da Rasa. Por quê? Não tem sentido. E Deus me deu 3 meses antes, né? A revelação lá naquela igreja. E hoje, tu sabe, não preciso me expor aqui, o porquê a 21, né? E mais do que você, né, sabe tudo que está acontecendo, né? Projeto de Deus. Mas hoje eu vejo uma linha. Primeiramente, eu fui no deserto, ele nos levou para o deserto. Tive um tratamento de Deus no deserto, né? Tratamento de Deus no deserto. E dentro da promessa, Deus está trazendo recursos. Porque no lugar do sacrifício, ele traz providência. Né? No lugar do sacrifício, ele traz providência. Quando nós obedecemos. Então eu vejo hoje que no lugar do sacrifício que eu achei, foi no lugar onde não tinha nada. Onde eu disse, meu Deus, até quando? E hoje, Papai do Céu, né, 6 meses para cá, eu estou vendo que há uma providência de Deus. O senhor está ficando surpreendido. Está ficando com uma surpresa com certeza. Direto. Direto. Sempre o Deus está surpreendendo o senhor. Direto. Sempre renovando. Sempre renovando. Fazendo com que olhe sempre coisas diferentes. É isso aí. E eu louvo a Deus por isso, né, filho? Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor é bom a todo tempo. O Senhor é bom a todo tempo. Pastor, o senhor sabe que as pessoas, né, elas estão também, às vezes, estão perdidas.
de acordo com a palavra, Uhum. enquanto a ovelha não encontrar o seu pastor, ela está perdida. Sim, Não é isso? sim. Então vamos usar o termo de perdida. Sim, sim, sim. Quando tem uma ovelha perdida e ela está... Uma ovelha, normalmente, ela fica olhando para os lados, né? Desorientada. Alan, O que o senhor aconselha para uma pessoa desorientada? Alan, às vezes nós louvamos a Deus porque, mesmo ela estando desorientada, ela encontra um lugar. O Espírito Santo, às vezes, ele pega essa pessoa e leva no lugar. Né? Quantas pessoas que já passou ali pela Marina, e nós mesmos falamos assim, poxa, fulano chegou, que bom, fulano está aí, fulano tá aí. E de repente, 2, 3 meses, a pessoa saiu. Mas lá na frente você vai saber que essa pessoa que passou ou saiu, ela encontrou casa. Né? Ela encontrou casa. Nós temos... Ela sabe voltar. Às vezes, ela não vai voltar ali, mas ela tem casa. Para cada pastor, para cada líder, a gente precisa... Isso é muito importante estar falando isso aqui. Nós precisamos entender isso. Às vezes tem pastores que chega um membro de outra igreja, vem, eu gostei daqui, vou ficar aqui. Eu tenho um negócio comigo. Sei eu. Chegou lá, primeiramente a gente vamos conversar, eu vou procurar. Eu fico preocupado quando alguém, dia de domingo, ovelha, né? Dia de domingo vai nos visitar. Eu sei que é de outra igreja. Verdade? Porque ela está saindo, não está bem. E quando um crente, meu querido, uma ovelha, ela sai da tua igreja no domingo para ir para outra igreja, visitar uma igreja dia de domingo, pode ter certeza disso que alguma coisa está acontecendo. Né? Isso aí eu não vou ficar. A gente não vai, nós, como líderes, nós não podemos ficar felizes por isso. Nós temos que encostar perto dessas pessoas e orientar ela, porque às vezes ela está precisando de um ensinamento. Mal lá com o pastor, aonde está, ou está dentro do texto que você começou a falar que está perdida. Entendeu? Então, qual é o dever do pastor? Chegar para perto, né? Um líder que chegar para perto. Então, você é de onde? Sou da igreja de fulano de tal. Mas qual lugar? Ah, tal, arrasa, Búzios, não importa. É nós chegarmos, chamar para perto, conversar com essa pessoa e mostrar para ela o caminho. Porque, às vezes, ela está perdida ou está machucada porque foi ferida no lugar onde estava, ou alguém falou alguma coisa, ou está machucada, mas a casa dela é lá. Entendo. A casa dela é lá. Então, qual é o conselho que eu dou? O conselho que eu dou é que nós, como líder, como pastor, né, é fazer um gabinete com essa pessoa. Eu já recebi ali, quantas pessoas que eu recebi ali? Chegou uma família lá um tempo, família de bem, chegou lá na igreja, pastor, eu sou da igreja do pastor tal, assim, 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 como eu estou morando aqui mais perto, pastor, e eu gostaria de falar com o senhor para me congregar aqui. Eu falei, qual pastor? Pastor fulano. Eu falei assim, olha só, em nome de Jesus, você pode ficar com o culto, assistir o culto hoje aqui, mas eu vou conversar com o seu pastor, porque o seu pastor é meu amigo. Mesmo que não fosse meu amigo, deu para entender? Mesmo que não fosse meu amigo, a gente precisa entender, porque é uma ovelha que está doente, é uma ovelha que está machucada. Não é verdade? E a Bíblia diz que o bom pastor ele dá a vida pela ovelha. Então, é dentro do texto que você acabou de falar aí. É a ovelha que está perdida. Só que essa ovelha que está perdida, ela tem casa. Ela tem casa. E para cada um de nós, para cada um, líder, precisa entender, não precisamos de maneira nenhuma apanhar ovelha do parte de ninguém, roubar ovelha do parte de ninguém. E os milagres, pastor? E como o senhor vê o milagre de Deus? Como é assim a surpresa? Como funciona a surpresa do milagre de Deus? Aquilo que seria impossível acontecer, aquilo que ninguém consegue fazer,
nesse mundo que nós estamos aqui, o presidente da República não consegue com a assinatura dele, o governador muito menos, e nem o prefeito consegue, mas é só Deus que consegue. Milagre, Alan, é muito forte isso, porque eu digo para você que a minha convenção lá fora, no mundo, já foi um milagre. O senhor hoje de ser pastor, um milagre. Milagre. Então o milagre aconteceu na sua vida. Já é um milagre. É o primeiro. É o primeiro milagre. E uma das coisas que, quando você passa a servir ao Senhor, quando o salmista se expressa, servir ao Senhor com alegria, você já está num campo de milagre. Certo? Servir ao Senhor, meu querido, com seriedade, com a verdade. Não é verdade? Com a verdade, Alan, obediente na palavra, querido, não tem como você não viver dia após dia uma vida de milagre. Pastor, com 21 anos, 21 anos como pastor, 21 anos. O milagre assim que o senhor se recorda e fala, esse até hoje foi marcante, o marcante. Ou os 3 milagres mais marcantes. Vou te dizer uma coisa. Eu tinha no chamado, no pastoreio, eu tinha uma vontade imensa, sabe, de ver algo sobrenatural. Eu via na televisão, via alguns milagres, né, pela TV. Muitas das vezes também eu orei por pessoas que curado na hora, curado. Mesmo você não tendo fé, mas a minha fé, através da minha fé, tu está curado. Procura a dor aí, a pessoa vai embora, foi curada, a coisa toda. Mas as pessoas me falavam, eu fui num culto, e eu presenciei um pastor metodista brasileiro fazendo uma oração, e o meu pai, ele sofria de uma hérnia enorme, sabe? Enorme. E o caroço era algo assim, tremendo. E meu pai, um dia, estava sentindo muita dor mesmo. E eu disse assim, poxa, eu vou orar. E o Espírito Santo de Deus falou assim, olha só, você já fez no meu nome, já disse muita coisa. Mas hoje eu vou fazer algo sobrenatural. Eu fui orar para meu pai. Quando eu orei para meu pai, eu vi que na hora, a calça dele assim na frente, aquilo puxou. Era visível. Ele começou a glorificar a Deus. Qualquer um, o senhor que observava, via o caroço. E diminuiu o caroço. Na hora, isso, poxa, na família, né? Isso, poxa, pra gente, foi assim, algo muito glorioso, porque a gente estava junto, né? Isso. E meu pai foi curado na hora. E passou 2 meses depois. E por que será que ele não foi curado dentro de casa? Porque eu vejo pessoas, muitas das vezes, elas falam assim, para que eu preciso ir à igreja? Se Deus está em qualquer lugar. Às vezes, Deus pode estar no meu quarto, minha casa. Às vezes a cura não é mais importante para aquela pessoa que recebeu. Então é como se tivesse que ter testemunhas, porque através daquela pessoa curada, as testemunhas vão contar para os outros. Outra testemunha, às vezes, é demais. Às vezes, outras pessoas estão sendo impactadas, porque a Bíblia diz, claro, ele não divide a glória dele com ninguém só para um. A glória do Senhor é a glória do Senhor. Para comigo? A glória de Deus é a glória de Deus. Então, o do seu pai foi um dos 3 que impactaram. Porque eu convivia, não tinha como. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que os milagres feitos em igreja são combinados. Eu fui ministrar numa igreja de Paulinho de Jonas. Ministrar numa igreja, numa fazenda, que tinha Paulinho de Jonas. E um caseiro de Paulinho de Jonas, a esposa estava com câncer.
Paulinho Jonas, sabe quem é Paulinho Jonas? Sei. O caseiro dele, né? A esposa desse caseiro estava com câncer. E eu fui ministrar numa vigília, em uma congregação que ele tinha na fazenda. E de repente, do nada, a vigília pegando fogo, muito quente. De repente, do nada, o Espírito de Deus falou comigo assim, olha, pega a tua esposa e traz ela para o salão. Porque aqui estava a congregação e 50 metros era a casa. E ela estava em casa, na cama, já A esposa do a caseiro. esposa do caseiro. E na cama, já com um estágio. Estágio. Acabou. Entendeu? É. E no meio de uma vigília, cheio de gente, a pessoa dizia, poxa, trazia no meio, não tem como. Foram lá, dentro de casa, eu falei assim, Deus mandou, traz ela para cá. Foram dentro de casa lá, pegaram ela, forraram o carrinho de mão, botaram ela em cima do carrinho, botaram um colchonete, botaram ela em cima do carrinho de mão e trouxe ela até o meio da igreja. Até o meio da igreja. Até o meio da igreja. E o cadáver nela. E o mais interessante, Alan, que essa mulher, ela não falava comigo. Não. Ela não falava comigo. Porque eu tinha entregado algo para ela. Da parte de Deus. De Deus. Antes desse. Um ano e meio atrás, eu tinha entregado algo para ela. Ela não acreditou. Ela disse assim, não. Isso não, de maneira nenhuma está acontecendo comigo. E acabou. E ela ficou 1 ano e meio. E essa mulher foi levada. Isso são algumas revelações que alguns pastores têm como um dom. Isso aí. Porque tem pastores que não têm um dom de revelação do que Deus está fazendo ou vai fazer na vida da pessoa. Isso aí. E aí, depois eu estava, depois de 1 ano e meio, eu estava nesse lugar, nessa igreja do Paulinho Jonas, e ministrando numa vigília, a qual pega essa mulher e leva ao meio da igreja. Só o cadáver. E o Senhor falou comigo assim, ó, estende as mãos, eu estendi as mãos, foram 2 minutos de oração, só 2 minutos de oração, e o Espírito Santo já falou assim, ó, pega ela e manda levar ela no banheiro. E pegaram ela e levaram ela no banheiro da casa. Levaram ela no banheiro. Quando chegou no banheiro, ela foi no banheiro e ela expeliu o câncer. Ela caiu o câncer, expeliu o câncer. Um diácono com a esposa meteram a mão, pegaram o câncer na mão e trouxeram para dentro da igreja. Entendeu? Aquilo ali foi algo assim sobrenatural da parte de Deus. Porque não combinaram com o Senhor, né? Então não tem como ser mentira, né? Tá dando combinado. Foi com o Senhor. A mulher com 1 ano e meio, vivendo uma situação em cima da cama, já não, chegou num estágio já terminal. E Deus nos levar lá, uma pessoa que não falava comigo, estava de mal comigo, estava fechado comigo, não me perdoou, porque estava vivendo uma vida totalmente diferente de pecado, e Deus me revelou. E agora Deus me leva lá para a cura. É semelhante ao que aconteceu com Lázaro. É isso aí. Lázaro morreu, aí Jesus ressuscitou ele, mas Lázaro depois morreu. Depois ele morreu. Sim, de velhice, qualquer outra coisa. Sim. No caso dessa mulher, isso. Mas teve um milagre de Deus antes da segunda da morte. Porque ali o amor de Deus era tão grande naquela vida, naquela família, que ali teve restauração. Deus não queria perder. Ali teve restauração, ali teve cura, ali teve milagre. A família que estava todo mundo afastado, os filhos voltaram, tá entendendo? O genro voltou. Então foi uma noite. Porque todos aqueles que acompanhavam o sofrimento dela viram que não podia ser algo normal, que é do mundo natural que a gente está acostumado. Então foi assim, sobrenatural, sabe? E são coisas que vêm, que marcam no nosso ministério. Mas Deus havia falado com o Senhor que ia fazer? Que ia fazer não. isso? Não. Deus também não combinou com o Senhor? Nada. Ele só mandou o Senhor ir lá. Eu fui pregar, fui convidado para pregar, sim, nessa fazenda, né? E eu estou lá ministrando, mas eu sabia que o casal, né, estava vivendo essa situação porque eles congregavam numa igreja nossa.
Mas o senhor não sabia Eu não que sabia naquele que momento naquele- Deus ia mandar buscar ela. E nem imaginava que Deus iria curá-la. Nunca, de maneira nenhuma. E ali, cara, foi assim, muito profundo. Isso marcou. Isso, como que eu posso dizer? A gente passa, aumenta mais a fé, acreditar que o nosso Deus, ele tem poder sobre, para tudo, né, para tudo. E a gente, às vezes, isso me ajudou muito no meu ministério também, por quê? Porque, às vezes, quando você é um pastoreio que você leva, e de repente você não vê as coisas acontecer, fica assim, por que só pastor ministrando, você não vê o sobrenatural de Deus? Então, na minha vida, eu não preciso mais, entende? Eu não Entendo? preciso mais ficar assim, por Deus, para mim acreditar que tu faz aquilo, não. A única coisa que a gente precisa fazer é que as pessoas que estão em nossa volta, ela entra, mergulha em Deus, porque o Senhor é muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Entendeu? Claro. Todo dia, Papai do Céu, ele quer fazer isso com as pessoas. Uma coisa nova. Uma coisa nova. Sempre ele está querendo surpreender. Todo dia, porque ele está com o baú lotado para isso. Papai do Céu está com o baú lotado para isso. Pastor, eu estou curioso. E a terceira? A terceira. Que parece o top 3. A terceira, eu tinha uma úlcera nervosa. Tinha uma úlcera nervosa. Essa era com o senhor. Comigo. Eu tinha uma úlcera nervosa que os médicos falaram que eu não podia operar. Eu sentia dor, que, irmão, eu vou te falar uma coisa para você, parava tudo em mim, e eu tinha que ficar mais ou menos umas 4, 5 horas no hospital, agarrado, agachado desse jeito, até chegar um tempo da injeção, para tomar a injeção, para poder vir aliviando isso aí, para poder voltar para casa. Entenda bem. Um dia, eu estava sentindo muita dor, e eu disse, Deus, eu sou prova viva de milagre. Eu oro para as pessoas são curadas. Senhor, eu estou muito tempo. Oro por mim. Por que não acontece? E tu sabe que o médico falou que eu não tenho jeito. Isso aqui não dá para operar. Essa úlcera, na época. E eu fui numa vigília. Saí à noite, fui numa vigília lá na Gamboa. Fui nessa vigília. E quando eu cheguei nessa vigília, aquele pregador da noite chegou lá. A igreja era encontro de vaso. Era uma vigília, encontro de vaso. A igreja chapada. Tinha para mais de 300 pessoas daquela igreja, Assembleia de Deus de Madureira, aquilo estava lotado lá. E 1h35 da manhã, o pregador ainda não tinha chegado ainda na igreja. Por quê? Esse pregador, o preditor da noite, ele morava aqui para dentro, do lado da Grisa, e era uma dificuldade muito grande para o ônibus chegar até lá. Não passava ônibus, mas para a Grisa passava 2 ônibus, só um ônibus só à noite. Esse camarada chegou lá tarde da noite, 1h da manhã. Só que nessa vigília, né, de encontro de vaso, já tinha ministrado 30 e poucas pessoas que tinham recebido a oportunidade e saiu mais de 30 profecias. Entenda bem. Mais de 30 profecias naquele lugar. Fala ali, outra entrega para cá. E de repente, do nada, 1h da manhã, chegou o preditor da noite. E ele disse assim, quando ele chegou, o pastor, o dirigente, passou a palavra para ele, aquele homem simples, aquele homem simples, paletó meio virado do lado, uma falha de um dentinho aqui do lado, sério. E ele começou, manso, ministrando a palavra. E ele virou para mim e disse assim, de 300 pessoas lá,
Eu estava lá atrás, cheio de dor. Me deram uma oportunidade e eu não quis a oportunidade. E ele disse assim, ele não estava lá. Ele disse assim, tem uma pessoa aqui, um homem de Deus aqui. Esse homem de Deus, ele saiu de casa sentindo dor. Antes de ministrar a palavra, eu quero falar para esse homem que está aqui. Ele saiu de casa sentindo dor. E ele falou para Deus desse jeito. Deus, eu oro, eu já vi milagre acontecer. Eu já peguei câncer na mão, Senhor. Por que eu estou sofrendo com essa dor? Eu não aguento mais. Ele está com uma... O médico disse que não tem jeito. Ele está com uma úlcera nervosa. 300 pessoas. Aí ele mandou ficar de pé. Aí eu estou quieto lá. Disse assim, eu vou fazer prova. Se amar. 300 pessoas, qualquer um pode lançar. Aí, já viu, né? Vai eu, né? Mas se você não levantar, eu vou até você. Mas, acima de tudo, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que o Espírito Santo mandou falar. Saiu aqui nesse lugar, foi ministrado aqui nesse lugar, 32 profecias. Mas eu não estava em nenhuma delas. Aí ali eu disse assim, Jesus é o Senhor. Ponto de vaza. Alain, ele veio na minha direção. Ele disse assim, levanta daí, homem. É com você. E eu levantei ela. Ele disse assim, procurador. Perto aí e procurador. Nem orou. Alain, eu fui curado na hora. E ele me mandou ir no banheiro. Vai lá no banheiro. Eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu lavei a boca, tem gosto de sangue na boca. Quando eu fiz assim, eu botei 3 pedaços pretos assim para fora. A úlcera veio para fora naquele momento. Então, isso em mim, né? Então, isso é uma experiência também muito forte. Foi 3 experiências muito fortes que aconteceu no meu ministério em relação para saber, meu irmão, que esse pai é o Criador, meu, tem um controle de tudo na mão. Tem o tempo. Tempo. Então, quando o senhor fala que tem que tempo, tem um processo, o senhor acabou tendo que viver isso. É o processo. E o processo é você não perder a fé. O processo, Alain, é você caminhar, obedecer. Senhor, eu sei que tu está no controle. Quando eu olho, Alain, quando eu olho para Alain, sério, falando agora com você, quando eu olho Alain, hoje aqui, onde nós estamos ali na comunidade apostólica Chamar, eu vejo assim, ó, milagre de Deus. Sério. Então você já está contando o quarto? Eu vejo milagre de Deus. Eu vejo milagre. Mas para aí, pastor, eu não fui curado por isso, não. Hoje eu olho a cura, que é a maior cura hoje, o maior milagre. Hoje eu passo a entender que o maior milagre é a restauração do homem. Sabe? Eu pude entender isso também, que o maior milagre hoje é ver um homem restaurado. Porque quando o homem está restaurado, ele tá na presença, as demais coisas acontecem. O maior milagre é você saber que Deus te resgatou, te preparou para você resgatar outras vidas. E aí você tá dentro de um campo minado, porque o homem, quando ele está restaurado, ele se torna um campo minado, um campo de glória. E vai acontecer no natural. Vai acontecer. E você botou dentro do teu coração o altar do Senhor. Porque o altar não é o púlpito da igreja. O altar, não é as 4 paredes. O altar é aí dentro. Quando você dá essa liberdade, meu querido, Papai do céu, entrar aqui e fazer moradia, meu querido, não tem como. Está sentindo? Sai. É porque algumas pessoas acham que apenas ser bom basta. Não, nem isso, né, Lana? Apenas ser uma boa pessoa, ajudar,
dar comida para o mendigo. Não quer dizer que isso é ruim, mas não é só isso. Não é só isso. Às vezes Deus quer ter uma intimidade com a pessoa. E às vezes que vai além disso. A intimidade, às vezes, de Deus com uma intimidade pessoal, às vezes custa preço. Custa, às vezes, preço de uma tal forma que nós, às vezes, ficamos assim, poxa, mas peraí, Senhor, para mim ser, eu preciso, isso, tem que passar por isso? Nós temos aqui a história do sacrifício de Jacó, não é isso? Jacó. Imagina, você imagina, meu querido, olha só, é hora, eu quero aqui teu filho. Isso tem classe social, pastor? Só acontece Deus chamando rico, ou só acontece Deus chamando pobre, ou classe média? Existe essa separação para Deus? Não, Alan, eu te confesso a você que não. Eu confesso a você que Deus ele veio para todos. Concorda comigo? Deus, claro, existe aquelas pessoas que têm mais, lógico. O próprio Deus vai permitir. Você imagina, se todo mundo fosse uma classe só pobre, como é que ficaria? Certo? Se fosse todo mundo rico, como é que ficaria? Tem um filme que também eu vi, é verdade? E não dá. Não dá. Você faz até com os muito pobres, sim, que eles têm um mínimo. Sim, sim. Né? Tem um mínimo, porque tem pessoas que não tem nem isso, que não tem nem água, nem o básico. É isso aí, isso né? aí. Mas não dá para todo mundo ficar em classe média. Agora você imagina se todos aqueles que têm, se deixasse o altar de Deus o inteiro tomar conta, não ia passar, a gente não ia ter, de maneira nenhuma, pessoas passando necessidade. Eu já ouvi pessoas falando isso, falando assim, eu tenho dinheiro, tenho tudo, mas estou me sentindo mal. Não tem alegria. Não estou me sentindo bem. Falta de alguma coisa, o vazio está lá na alma. E eu já vi pessoas que também não têm nada e se sentindo mal. Como eu já vi muitas pessoas que andam de van e também andam de bicicleta e andam a pé e estão felizes. E o sorriso está no rosto. E pessoas que são muito ricas não têm. Está chorando. Em desespero. Por quê? Eu tenho certeza, Alan, porque eu acho que se cada um de nós, ou viesse obedecer o propósito de Deus, os crentes, viesse obedecer o propósito de Deus, o chamado de Deus, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você, estaria mais fácil. Porque às vezes você chega a um limite na tua vida que o orgulho, você esquece o chamado e passa a viver o natural. Né? Vou botar hoje aí. Tem pessoas hoje, ela tem condições de abrir a boca para trazer uma palavra, não de Deus, uma palavra de ganhar hoje aí, Alan, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Você sabe muito bem disso, é dom de Deus. E hoje essas pessoas fazem isso como se criou, se tornou, né, uma situação financeira. Agora você imagina como é que fica o nosso pai no meio de tudo isso. E aonde, de repente, em lugares que aonde tem pessoas, rico, pobre, classe média, que está lá desesperado, esperando alguém como nós para ir lá para ministrar, eu só vou lá se... Não é verdade? Pagar. E aí o que acontece? Vai ter preço. Isso vai ter preço. Porque isso é dado por Deus e Deus é de graça você recebeu, Alan. De graça você tem que dar. Não tem para onde pular. Se vai vir alguma coisa, Alan, é Deus. É como o senhor foi lá pregar, né? E lá Deus usou o senhor para curar. Um milagre. É como se o senhor fosse um joelho de um cano. É isso aí. É aquilo que você... Né? Um joelho de um cano. Um joelho. A água passa ali, meu irmão. E não é nossa. Não é nossa. E nós não somos nem a torneira. É isso aí. Para ligar ou desligar. Ou dizer para quem vai ou quem não vai a bênção. A única coisa que a gente tem que fazer é estar na dispensação, tá? Para dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, faz o que tu quer. Só é que a gente hoje, as pessoas hoje já levaram para o outro lado, que viu que é um caminho, né? Que é um caminho financeiro. E hoje, cara, você não vê mais
Você imagina como está o Espírito de Deus. Você imagina como está nosso Pai. Porque se hoje não chegasse a esse ponto, a esse nível, até mesmo dentro das igrejas, falando, você ia ver, cara, aonde você passava, a sombra ia curar. Porque o dom você já tem, o dom nós já temos. O dom de cura vai estar junto com você. O dom de milagre já está ali, certo? Então, as coisas não acontecem hoje de uma tal maneira para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, sabe, meu querido? Porque está no nome. É pessoal. Tem uma passagem bíblica que conta uma história semelhante a essa. Que havia um homem que ele adquiriu a lepra, era uma doença que não precisa falar, todos conhecem. Sim. E uma menina disse para ele que havia um homem que poderia curá-lo. E é esse comandante da guarda, né? Ele foi. E aí lá mandaram ele mergulhar 7 vezes num rio que não dá. Não vai de Guanabara no pior momento dela. Não vou. Né? Para aí. E aí ele mergulhou 7 vezes. Depois do mergulho, me parece que veio um ajudante do profeta que profetizou para ele a cura. E ele foi para buscar o dinheiro. Não é? Imagina. Ele foi para buscar o dinheiro. E ele voltou para a próxima. Ele pegou o dinheiro, mesmo que o profeta tenha dito para ele que não era para ele pegar. Ele foi lá, pegou o dinheiro, voltou. O profeta, na hora, já sabia, né? Pela parte de Deus, que ele havia recebido o dinheiro. E aí colocou nele a lepra que estava no comandante da guarda. É como se todas as vezes que um profeta fosse usado para curar alguém pelo um dom que Deus deu e recebesse algo ali, pode acontecer de viver na vida dele aquilo que não era para ter. De repente, até no momento, Deus dá até o tempo para o arrependimento. Certo? Porque tem um tempo do arrependimento. Eu errei. Pô, olha o que eu fiz. Não é verdade? Olha o que eu fiz. Senhor, me arrependo. Isso. Mas tem pessoas falando que jamais... E continuam fazendo, porque fica fácil. E vão fazendo. Alain, eu tive aqui na Marina, você sabe disso, que fizemos um trabalho aqui na Marina, abençoado. É algo assim, tremendo. Uma pessoa lotada de Deus. Mas lotado de Deus mesmo. Você via? E camarada muito usado. Chamava pelo nome, CPF, identidade, nome de pai, de avô, e toma. E no final, cara, toda situação da noite, o cara pega e rouba e leva. Imagina. Então, como que fica o Espírito de Deus, sabe? Uma pessoa dessa, e as pessoas que acreditaram, que confiaram num homem como esse, e de repente tira o último que tem, foram levados por uma chantagem e toma lá. Como é que fica uma situação dessa? E não teve arrependimento. É o pior, né? Pior. Porque não é nem o dinheiro que levou, é o arrependimento. Aí, olha o que eu estou fazendo. E usando o nome de quem? Que é o nome de Deus. Não é verdade? Porque o milagre vai acontecer. Não tem essa. O milagre vai acontecer. Vai acontecer. Vai, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. O senhor já viu o milagre, pastor, com criança? Porque o senhor deu um exemplo de que aconteceu com seu pai, um homem. Aconteceu com uma mulher, né, com câncer. Aconteceu com o senhor, um outro homem. O senhor já viu algum milagre, já presenciou com criança? Com criança, já. Estava no Jardim Esperança. É um bairro de Cabo Frio. Bateram na minha porta. Era 9 horas do dia. Uma mãe, a criança tinha 1 ano e 6 meses. A mãe estava 4 dias com essa criança no hospital.
E 4 dias, os médicos fazendo todo tipo de exame nessa criança. Todo tipo. A criança não parava de chorar. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando que uma criança é um anjo. O que que uma criança de pecado cometeu para ela ter isso? Não é? É. Mas a Bíblia diz também, a Bíblia fala claramente para nós, Alan, que o nome do Senhor tem que ser glorificado em qualquer lugar. Claro. Agora comigo? Tem que ser glorificado em qualquer lugar. Então, isso que aconteceu. Era para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, o que aconteceu com a criança? A criança, o médico falou assim: olha só, a gente, 4 dias, a criança no Jardim de Esperança, e nada da criança parar de chorar, remédio, tome, leva para Cabo Frio, volta. E nada a criança parar de chorar. Entraram em desespero a família. Isso chamou a atenção de um bairro chamado O Valão, no Jardim de Esperança. E todo mundo, os moradores, todo mundo começaram: o que a gente vai fazer? Vamos fazer, o que dá um jeito? Levar essa criança para o Rio, vamos fazer o que a gente vai fazer? Aí, de repente, do nada, a honra e a glória do Senhor falaram assim: rapaz, tem um pastor ali no jardim, chamado Pastor Si. Leva Pastor Si, meio, irmão, esse homem é meio, é brincadeira, leva ele lá, leva essa criança lá. Aí a mãe e o pai, e veio uma caravana junto, né, com essa família, e foi na porta, lá na minha casa. De repente, a criança chorando, e veio umas 10, 15 pessoas atrás, e bateram na minha porta. Foi. Essa criança está 4 dias chorando direto, sem parar, não para. A gente não sabe. E a mãe estava também 4 dias, coitada, também sem dormir, desesperada, pai, família. Aí eu usei essa expressão: querida, você conhece Jesus? Ah, você, pai? Não. Você, tia? Assim, isso aí, com certeza eu venho entender que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Peguei a criança no colo, não orei e botei aqui. Quando eu peguei a criança, botei aqui, a criança, deitou a cabeça. Instantaneamente parou o choro. Opa, aqui, acabou. Aí acontece, né? Choradeira, grito, milagre. E a gente só falamos: ó, o caminho é Jesus. Entendeu? E aquela família voltaram para a igreja, começaram a servir o Senhor, mãe, pai, tio, todo mundo se converteu. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso aí. Quem tem de Deus? É porque as pessoas estão vivendo. Agora nós estamos quase no final do século XXI. Muita internet, muita curtição. Tudo. E as pessoas não têm parado para ver que ainda tem milagre. Que os milagres acontecem. Tem pessoas desesperadas. Tem pessoas que se suicidam porque não veem mais esperança naquilo que eles viam antes. E é natural, né, Alan? É natural. Milagre da parte de Deus é natural. Então você tem que dar o primeiro passo para acontecer o milagre. E o primeiro passo, Alan, é a fé. O primeiro passo é a fé. Nós estamos com uma situação orando aí com uma família, né, que você sabe, você viu aí um advogado, você viu aí, mandaram para você, onde estava, vamos botar assim, 6 anos tudo parado, né, tudo não funcionando nada. Às vezes vai funcionar até aquilo que estava escondido, aquilo que estava parado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para glorificar o nome dele. Está dando a aprender? Esqueceu disso aí. Mas Deus, em cima desse esquecimento, quer fazer alguma coisa. Por causa do tempo, né? Porque o tempo que a pessoa tentou, com a força dela, Deus permite, porque tem o livre-arbítrio. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai. E agora? Vou te dar a oportunidade de você me conhecer. É isso aí. Aí Deus se apresenta. Isso. E às vezes se revela que nós estamos pensando que é o mal. Não, isso aqui é o mal. Não, não é o mal. Isso aqui trouxe para a mesa. Para quê? Para que o nome do Senhor seja... Porque Deus não é mal. Claro que não. Deus quer sempre ver a pessoa bem. Isso. E parece que a pessoa que não quer ficar bem. Ou ela não quer dar o braço a torcer, né? E aí entra essa situação que você sabe que o orgulho. O orgulho. Se entrar o orgulho que, não, eu vou tentar do meu jeito, aí Deus, livre-arbítrio, ele deixa.
E deixa, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até chegar a esse ponto aí. A pessoa Certo? vê que não tem Que não outro tem jeito, outro meio. que ele já tentou vários meios. Isso aí. Já tentou com a força dele, já pediu um amigo, já pediu para o vizinho, já foi em vários lugares. O orgulho, às vezes, nela. O orgulho também quebra a pessoa, né? quebra. A pessoa está vendo que aquilo ali vai ajudar ela, mas ela não quer. Ela quer tentar continuar tentando do jeito dela. Isso aí. Parece que a força do braço dela é suficiente. A inteligência dela é suficiente. E não é isso, né? E não é isso. E às vezes a gente pensa que está entrando por um caminho mau. Puxa, olha onde eu estou, cara. O que vai acontecer? Não. Senhor, olha só. A Bíblia diz que quando eu confesso, eu ganho a misericórdia de Deus. Eu confesso, meu querido. Quando eu confesso, não tem como. É o que o Pai quer. Fala para mim qual é o problema. Alan, eu estava nesse mesmo processo, uma época muito forte, e onde tudo parou. Onde tudo parou. Eu lutando com minhas forças, não, orgulho também, né? Eu faço, vou fazer isso aqui, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Irmão, as portas fecharam de uma tal maneira que eu disse assim, agora, como que eu vou fazer? Aí passou-se 8 meses, 9 meses, e começou a incomodar. Aquilo tirou a paz, tirava a paz, ia dormir. Senhor, eu tenho isso aqui, ó. E Deus começou a acomodar mesmo. Eu tenho isso aqui eu tenho que acertar. Isso aqui eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Até chegar um dia que eu recebi uma ligação. Quando eu recebi a ligação, eu tenho certeza que foi Deus que moveu as águas lá. Tenho certeza disso. E a pessoa que me ligou disse assim, olha, para você que está isso aí, você tem que pagar tanto. Eu olhei para a esposa e falei, ela não vai acreditando. Né? Quebrantamento, a choro. Na hora, ela, toma, rapaz. Então, o que acontece? E tem aquele outro lado também, da gente reconhecer os erros, a gente reconhece, pede perdão e diz, Senhor, eu quero fazer, mas eu não tenho. A gente precisa entender isso. Senhor, ou eu quero pagar, ou eu quero resolver essa situação, mas eu não tenho como. Quando você chega, meu querido, na estaca zero, Papai do céu vai lá e diz assim, agora eu entro. Agora eu vou me revelar para você que eu sou Deus. Pastor Elci, meu amigo, se as pessoas quiserem ir à igreja, qual é o dia do culto? Qual o horário? Aonde fica? Qual o endereço? Nós estamos aqui em frente, né, o Aretê, Comunidade Apostólica Chamar, em frente, número 38, Travessa Hélio Chaves. Hein? Quinta-feira e os domingos, às 7h30, esperamos por você lá. Pode ter certeza disso, que você vai ter uma palavra de vida, vai ter uma palavra de transformação. Quinta-feira é culto da família, é uma palavra voltada só para a família, e nós esperamos você. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer novamente a sua presença, a presença do seu genro, Luciano, sempre parceiro. Quero agradecer as pessoas que estão dando credibilidade ao nosso canal. Hoje é o primeiro, vocês me desculpem se nós estamos acertando ainda. O nosso podcast é Pod Búzios. Nós estamos também no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube. Nos acompanhem, se inscrevam no canal. Existe uma rádio, se vocês quiserem ouvir, Pod Búzios também. Você pode baixar no seu Play Store. Por enquanto, nós só conseguimos instalar em celulares Android, mas provavelmente mais alguns meses nós também vai poder baixar no Play Store do iPhone. Então é isso. Muito obrigado pela ajuda.